começando no tema agora, eu vou mostrar para vocês aqui uma abordagem sobre a mensalidade da medicina para provocar o debate e abrir para a fala do André aqui. André, querido, olha que coisa interessante que o Paulo Press, nosso colega da Roper aqui, levantou para poder mostrar o que está acontecendo com a mensalidade da medicina. Ele fez um levantamento mostrando em 10 anos agora, recente, o que aconteceu, para onde que foi a mensalidade da medicina nos últimos 10 anos. Eu vou compartilhar na tela aqui para vocês poderem acompanhar. Opa, não é essa tela aqui. Deixa eu dar um stop aqui. Ele puxou a tela errada para mim. Vou puxar aqui agora sim. Perfeito. Agora eu estou com a tela em casa. Essa tela que vocês estão vendo foi preparada pelo setor de estudos de mercado. O Paulo Prestes é o coordenador, tem a Karen Salva, tem o Felipe, tem uma equipe grande ali, e eles fizeram a gentileza para vocês. Eles pegaram 2015 a 2025, são 10 anos. O que aconteceu com a mensalidade da medicina? Ela reflete todo esse período aqui, e eles colocaram as menores e as maiores mensalidades da medicina dentro desse ciclo. Pegar a maior mensalidade, onde estariam os cursos prêmio, em valor atualizado, em valor real, em 2015 ela custaria R$ 13.000, 12.924. Hoje ela custa 14.197. Então, ela teve, em valor real, uma oscilação de 10% positiva na maior mensalidade, que é o topo da mensalidade no Brasil. Na menor mensalidade apurada, tá, no monitoramento da Roper, nós tínhamos ali em 2015 7.600 e agora 8.400. Daria uma correção um pouco acima de 10%. Só que essa é a coleta da mensalidade nominal. Tá? E nós temos agora no Brasil um fenômeno muito recente na medicina, que é a incidência dos descontos. Tá? O André vai falar sobre descontos com vocês e vai falar também sobre a questão do financiamento estudantil, como é que ele impacta na receita líquida aqui, tá? Aqui o Paulo Press preparou para vocês um blogspot aqui, que é exatamente mostrando onde é que está posicionado em cima, onde é que está posicionado embaixo, e uma área de transição das mensalidades ali. Então, se eu pego aqui, em 2015, na área da esquerda aqui, eu tinha ali as mensalidades oscilando ali na faixa de R$ 13.000, as maiores mensalidades encontradas. Agora, em 2025, eu tenho ali de 14.800 a 15.400 as maiores mensalidades encontradas. As menores mensalidades, tá, encontradas, elas não são o trend. O trend vai para o meio. As menores, 7.200, 7.187. Todo mundo sabe que tem curso novo agora em oferta de entrada, fazendo a promoção a 5.500, 5.600, até 6.000 de entrada. Mas isso não aparece na pesquisa porque é uma negociação de desconto. A pesquisa pega a mensalidade nominal anunciada. Essa curva aqui vai estar disponível para vocês. Tá? Eu não vou trabalhar agora, que ela demanda muito tempo aqui, mas ela tem os valores também aplicados, tá? E ela mostra para vocês o que aconteceu de estabilidade dentro desse período. Então, você vai ver que a mediana brasileira ela está estabilidade. O que é a mediana? É onde se concentram mais de 50% das mensalidades. Então, até 2024, essa mediana, aquela maior concentração, ela estava ali em 10.900, quase 11. Tá? Em 2025, ela está em 10.886, quase 900. Uma leve redução de 0,1%, o que não quer dizer que reflita o ticket real praticado. Então, essa tela aqui foi só uma provocação para vocês verem esse cenário. E agora eu passo para o André Camelo, que eu peço que ele olhe para a câmera que transmite a imagem dele, quando ele for falar, senão ele vai ficar de ladinho, tá? Então, André, querido, toca o terror aí. Tá bom, Vini, deixa eu só puxar aqui. Tudo certo aí, Vini? Está na tela, agora olha para mim. Beijo. Beleza. Aí, pronto. Agora, mais uma vez, boa tarde. Boa tarde, Vini. Acho que você já fez parte do meu trabalho ali de introduzir a grande questão, e eu vou continuar da tua discussão, mostrando ali alguns dados ali, alguns bem quentes, outros ali mais históricos. A ideia aqui não é ser tão preciso no número, mas mostrar a grandeza. Então, a gente tem números da MB ali que partem do próprio censo, em que a concorrência sai de 31 por vaga para 8,9. Isso aí, lógico, que é uma média.
Hoje a gente já reconhece instituições que não conseguem fechar turma, e aí por isso a gente já começa a ver todo um processo de promocionamento. Eu não quis precisar o número de cursos, porque praticamente toda semana a gente tem alguma atualização naquele BI lá, que sai novas portarias, então a gente já tem cerca aí de 400 cursos, 5 vezes mais do que em 1990. O preço que os consolidadores pagam por vaga da medicina, ele que já foi cerca de 3 milhões por vaga, cai para 1,2, então isso já reflete a mudança no valuation das operações de medicina. E nós temos uma desaceleração, então, assim, o crescimento anual das matrículas crescia acima de 10%, esse ano ele já começa a apontar para baixo. Então, de fato, a gente já vê ali alguns reflexos do excesso de oferta, né? E o que a gente percebe, operando nesse mercado há muito tempo já, é que, de certa forma, alguma afobação na maneira de reagir a essa mudança. Eu gosto muito de fazer essa relação, Vianney, de 2014 para 2015. Acho que isso foi uma das coisas que, enfim, a gente fez bacana num projeto lá atrás, que vocês conhecem, que foi se antecipar a esse movimento. Então, eu vejo uma correlação muito clara com qual é a estratégia que serve para a medicina daqui para frente e o que servia até agora. A medicina ela permitia você ter um sarrafo baixo do ponto de vista de qual é o método de captação que eu tenho que usar, quanto custa um aluno de medicina. Então, parte da minha narrativa aqui é entender, será que as instituições estão sendo racionais? Porque aí a gente começa a ver que o subsídio na medicina começou a ser muito relevante. A gente já viu bolsas de até 100%, isenção da primeira mensalidade, a medicina entrando na Black Friday, promoções de member get member, né? Amigo, aluno indica aluno. Aí a gente começa a ver nas propagandas de medicina entrando aí todos os operadores financeiros principais aí para valer, Credies, e todos os demais bancos atuando de forma mais expressiva dentro da medicina, as parcerias e programas governamentais sendo explorados. E a provocação que eu faço, Viana, as turmas estão fechando, algumas a gente sabe que nem estão fechando. Se você for entrar no Educa Mais, não está ainda lá a bolsa nem não quero bolsa, não vai ver ainda a bolsa específica, mas já tem curso de medicina lá dentro. Daqui a pouco já está sendo usado para gerar lead. A questão toda é olhar para a medicina do ponto de vista de qual que é a dinâmica de margem de curso de medicina, talvez nunca foi tão necessário do jeito que está sendo agora. Porque o que acontece num curso de medicina? Praticamente você tem 3 cursos, né? Você tem ciclo básico, algumas instituições não fazem essa divisão, mas aqui didaticamente eu acho que é legal fazer. Então, eu tenho um ciclo básico e ali eu tenho um perfil de margem que vai de 70% para cima. Algumas instituições podem ter mais de 90% de relação de custo docente sobre receita líquida, ou seja, 10% nesse caso. Aí eu tenho um ciclo clínico, que é quando o aluno entra nas práticas, começa a fazer semiologia, prática, clínica, etc., e eu tenho internato. Essa margem ela vai caindo. Qual que é o grande erro? Eu fazer essa conta pensando só no ciclo básico, porque ali eu não estou precificando, por exemplo, a evasão que eu vou ter, eu não estou precificando essa mudança de perfil de margem, e na medida em que esse aluno entra com bolsa, entra com financiamento, eu preciso entender qual é as curvas de sustentabilidade que eu tenho em cima disso. Então, o que me parece, pelos movimentos que eu tenho visto, e eu tenho visto alguns excessos, é que eu tinha uma percepção de que é um negócio que tem uma margem absurda, tanto é que a gente vê aí todas as operações de aquisição de faculdade de medicina em valores expressivos e que parece que não que essa régua nunca vai chegar. Então, acho que a gente viu alguns excessos já nessa captação o que eu quero é trazer reflexão sobre como lidar com esse excesso. E eu acho que o grande ponto é que será que nós estamos fazendo uma reflexão de que antes de baixar preço, talvez eu precise vender melhor? Porque quando a gente opera, por exemplo, com financiamento, Vianney, o que acaba acontecendo? Não, eu estou preservando o ticket do ponto de vista econômico,
Mas se a gente fizer uma análise de quanto custa esse financiamento, considerando o valor do dinheiro no tempo, eu nem estou falando de uma Selic de 15%, por baixo, a gente tem dois efeitos que vão acontecer quando a gente fala de receita líquida e de arrecadação. O primeiro efeito é que todos esses financiamentos, ou ele vai operar um juro de mercado, ou a instituição tem que fazer um rebate, ela tem que arcar com parte dos juros do aluno, que senão fica praticamente inviável, né? Então, esse rebate ele é de 5%. Eu já atuei em projetos em que a gente deixou esse rebate customizado para poder baixar mais, mas fazendo conta de margem. Então, é bem importante deixar claro que eu não sou contra financiar, tá, Vianney? Eu acho que o financiamento faz parte da estratégia. Só que esse financiamento ele precisa ser construído olhando para a margem, para a relação custo-volume-lucro e para o projeto como um todo. Então, o que acontece? Eu tenho lá um rebate que vai variar aí de 5% a 15%. Você pega, por exemplo, no próprio FIES, eu tenho lá 20 e poucos por cento que eu tenho que segurar a título de subsidiar a inadimplência, etc., que acaba afetando o efeito financeiro de arrecadação. E eu tenho o próprio valor do custo do dinheiro no tempo. Então, se eu for imaginar, por exemplo, num financiamento básico, eu estou abrindo mão de 20% em média. Estou falando números grandes, que não é o meu objetivo ser preciso. Lógico, a gente evoluindo, aí a gente vai analisar caso a caso, depende do operador financeiro, depende do produto que você está pegando do operador financeiro, depende de uma série de coisas que precisam ser avaliadas. O ponto é, se eu tenho que financiar e eu estou abrindo mão de 20% de receita líquida, esses 20%, será que o primeiro caminho é esse? Porque, por exemplo, uma outra reflexão que eu tenho é, talvez eu teria que aumentar o custo de aquisição de cliente. Provavelmente, muitos dessas instituições que estão ofertando financiamento, nem sabem o seu CAC. Então, talvez, será que eu não tenho que olhar para o topo de funil, colocar mais dinheiro, aumentar minhas estratégias de geração de demanda, absorvendo o que eu tenho que trabalhar numa conversão menor? Porque, do ponto de vista de crescimento e de lógica de construção de base de aquisição de clientes, o que o financiamento faz e a bolsa faz? Ela aumenta a taxa de conversão para quebrar uma objeção de preço. Na medida em que eu estou quebrando essa objeção de preço, eu também estou abrindo mão de margem. E só faria sentido isso na medida em que eu tenho ganho de volume. O que eu vejo que, acompanhando as coisas que a gente vê, eu não melhoro as minhas estruturas de captação, eu não coloco dinheiro, eu não entendi que o aumento da concorrência fez com que o custo de aquisição de cliente cresça, eu não estou aumentando o meu funil de vendas e aí eu estou tentando melhorar a taxa de conversão colocando benefício financeiro. Se esse benefício financeiro não fizer você escalar o número de alunos, você perdeu dinheiro. E eu nem tentei primeiro subir CAC ou melhorar as minhas estruturas de conversão. Por exemplo, eu tenho um caso que eu acompanho em que a gente resolveu o problema entendendo que a gente tinha que dobrar o custo de aquisição. Então, custava 3, agora vai custar 6. Só que quando eu considero o LTV, ou seja, o valor que um aluno de medicina me traz no tempo, eu gastar 3 e eu gastar 6 é peanuts. É muito melhor do que eu abrir mão de 20% da receita. E isso o que eu tenho visto nos movimentos, a gente consegue fazer análises entendendo como que as instituições estão se comunicando e percebendo isso, é que essa relação ela não está equilibrada. Então, nem sempre o melhor caminho é converter mais. Às vezes eu tenho que converter certo. E para converter certo, eu tenho que melhorar o topo de funil. Eu tenho que gerar mais demanda. Então, o ponto é, a gente não pode olhar que eu vou construir resultado apenas trazendo com o fechamento de matrícula. Crescer sem clareza pode ampliar o problema, porque, por exemplo, se eu abro mão de 20% da receita líquida e eu perco em volume, e aí daqui a pouco eu entro nessa briga de reduzir ticket, de dar financiamento, e eu tenho uma evasão alta, quando eu chegar lá no ciclo clínico, quando chegar lá no internato, aquilo que era
algo excelente que eu estou botando, estou fechando a turma de medicina, investir milhões para poder conseguir implantar um curso de medicina, às vezes eu posso estar tendo prejuízo. Então, em determinados aspectos, eu conheço casos que o custo por aluno no internato é de R$ 10.000. Se, por exemplo, o ticket fica em 5, 6, quando chegar lá no internato e essa base maturar, eu estou deficitário. Então, o que a gente olha e tenta recomendar dentro de um processo como esse, em que a gente precisa subir esse sarrafo, é que nós temos que atuar em 3 flancos. Primeiro, estratégia de posicionamento. Então, olhar para a posse de valor e entender se ela justifica o ticket. Às vezes, a solução é se posicionar do ponto de vista de comunicação de uma forma melhor e preservar o ticket, entregar valor, entender se o curso é percebido como relevante. Para mim, NPS na medicina alto é obrigação hoje em dia, porque outra coisa que eu vejo assim, um curso em que tem alta capacidade de satisfação suporta um ticket maior, opera numa evasão maior e aumenta o valor do cliente no tempo, e eu fico um pouco mais blindado dessa guerra de ter que dar financiamento. Então, de um lado, eu não estou olhando, por exemplo, para melhorar a minha máquina de vendas, e às vezes eu não estou entregando aqui na ponta, meu aluno não está satisfeito, e aí eu estou lá tentando trocar chumbo e dando desconto e etc. Segunda coisa, ter um modelo operacional eficiente. Então, às vezes, eu também estou, por exemplo, com uma estrutura muito pesada, e aí, na medida em que eu tenho que preservar a margem, eu preciso ter um modelo operacional. O Paulo vai falar mais sobre isso, mas nós estamos falando aqui de como que estão os convênios dos cenários de prática. Eles são, eles são muito caros. Tem como a gente primarizar ambulatório e tentar operar isso de uma forma mais eficiente, seja melhorando a relação de dobras entre médicos e alunos. Eu estou controlando o custo por aluno desses cenários de aula prática. E, no final, olhar a saúde financeira, entender qual é a margem, qual que é o impacto desse financiamento no fluxo de caixa, como que isso impacta o break-even da operação, seja ele econômico e financeiro. Mostrando, fazendo um exercício de como que isso pode se tornar um problema, eu fiz aqui uma simulação baseada em números reais, já vi várias instituições, isso não é uma instituição, isso é uma instituição na média, vamos dizer, partindo de um pressuposto aí de um ticket de 8 e pouquinho. Se eu imagino que eu vou arrecadar, e aí 60 alunos aqui, tá? Se eu vou arrecadar R$ 480.000 e esse curso tem 50% de margem, o resultado bruto dele, ou seja, pega os custos operacionais do curso, né? Não estou falando de absorver os custos gerais da instituição, é de 240 mil. Nesse caso, por exemplo, 30 alunos me davam um break-even. Se eu financiar 50% de alunos, é que eu estou trabalhando num desconto de 17% daquilo que eu financiei. E o efeito financeiro do dinheiro, ou seja, o fluxo de caixa tem que pensar. Essa margem financeira, aqui eu não estou falando de econômico, né, do ponto de vista de fluxo de geração de caixa operacional, já cai para 140 e o break-even já dá em 43 alunos. Se eu financiar todo mundo, eu já não zero a conta e eu precisei, com 60 alunos, eu já precisaria de 73 alunos. Então, isso é mais do que o dobro. A provocação que eu fiz aqui, é lógico que numa fala de 15 minutos eu não ia explicar essa tabela aqui de uma maneira detalhada. O que eu quis aqui, que eu quero mostrar aqui, Vianney, é o efeito da grandeza do número. E muitas vezes, como a medicina no primeiro período ela tem uma margem muito alta, porque no final nós estamos falando das disciplinas básicas dos cursos de saúde. Muitas vezes as instituições botam até não médicos ali, o valor da hora é mais ajustado, etc. Eu não estou muito. Eu vejo algumas coisas que a gente, conhecendo vários cursos, não se sustentam. Ou Então, e seja, essa decisão. você Pode está falar. dizendo é que medicina não é para principiantes. O sarrafo mudou, de O fato. sarrafo Então, mudou, tem um há novo 10 anos, cenário. há 10 anos atrás, me perguntava alguém, um dono de faculdade que não tinha medicina, chegava e me perguntava: cara, medicina é bom mesmo? Eu falava: cara, medicina é bom pra caramba e tal. Hoje,
continua sendo um negócio bom. Seria leviano dizer que não, que é como um negócio, não tem como gerar margem. Mas se você precisa ter uma gestão precisa, você Ok, precisa ter então ferramenta. eu queria que você concluísse para a professora Rita entrar e dizer como que nesse novo cenário você vai conseguir fazer uma formação médica de qualidade. Porque a matemática dos números tem uma dimensão, a gestão financeira tem uma dimensão. Agora, a gestão acadêmica, a condução do processo, para você ter um resultado de saída para a sociedade de um médico bem formado e ter um resultado de saída para os indicadores com análise satisfatória, vai ser com a doutora Rita logo agora em seguida. Então, Camelo, 2 minutinhos para você fechar. O slide traz bem, então, assim, acho que a saída de crescer com lucidez é a gente equilibrar essas três coisas que eu estou chamando aqui. Propósito, então, acho que em momento nenhum a gente pode botar caixa e operação na frente do propósito. Então, é importante que a gente nunca perca. Eu falei de valor, de LTV, de NPS. Então, a gente precisa entregar, a gente precisa garantir que o investimento que um aluno faz de 500, 600 mil reais num curso de medicina, 700 alguns, ele gere retorno sobre esse investimento. Então, tem que formar um médico que cumpra a sua missão. Operação, então, assim, a operação do curso de medicina, ela não é para amadores, isso eu consigo afirmar bem, Vianney. Então, a operação precisa ser bem desenhada, eu preciso ter clareza de como eu estou montando esse curso. E agora, essa gestão de caixa, por exemplo, na medida em que eu trabalho para financiar aluno, ela vai precisar ser mais precisa. Eu vou precisar ter um pouco mais de clareza de como que vai funcionar essa gestão do capital de giro, de financiar aluno, de dar bolsa, de entender compreensão de margem. Então, o segredo do sucesso, para mim, não pode ser nem só olhar para o mercado e tentar aumentar a conversão, nem só tentar entregar um médico bem formado a qualquer custo, e nem só preservar a caixa e tentar ganhar dinheiro. E aí, a forma de fazer isso com instrumentalização, ferramenta, boas práticas, e aí a gente consegue equilibrar. Eu continuo falando, continua sendo um bom negócio, só que vai ter que ter um pouco mais de acurácia e precisão na maneira de lidar com ele. Cerrei aqui, Vianney. Acho que não sei se ficou algum ponto, estou à disposição aí. Estava em mudo aqui, o ponto é que você não olha para mim, você olha para sua tela. Olha para mim. Tô Isso, olhando aqui, bonito. cara. Certo, agora é bacana. Galera, tudo que o André apresentou vai estar disponível no replay. E o André também preparou uma bateria de slides que serão disponibilizados. E você pode falar com o André também, através da Roper, para você ter realmente um atendimento no planejamento econômico e financeiro de um curso de medicina. Então, fica ligado, tá? Você pode falar com a Roper para ter esse atendimento de qualidade. E agora o foco é qualidade na formação médica. Doutora Rita de Cássia é ginecologista, obstetra, ela atende a medicina há mais de 2 décadas, ela já foi preceptora, coordenadora de curso, ela tem todos os atributos de condução de uma gestão de qualidade na medicina, inclusive láureas de alunos com saída de excelência em ENAD e outras dimensões também da realização de vida pessoal e profissional. Rita, querida, o que eu menti ou omiti sobre você? Ainda preceptora, tá? Ainda continuo preceptorando a residência médica. Excelente. Rita, querida, então, nós temos almas no Brasil precisando de um acolhimento, precisando de uma palavra de carinho, precisando de uma orientação, porque elas têm a responsabilidade da formação médica, é uma coisa praticamente sagrada. Então, eu queria que você conversasse com esses nossos colegas, dizendo como fazer uma formação médica de excelência dentro desse cenário de restrições, como o André mostrou. Ok, vou colocar aqui minha apresentação. Ok? Certo aí, João? Vianney, tudo bem? Ok. Então, primeiramente, né, eu quero colocar aqui a preocupação da população, dos órgãos, né, reguladores da medicina, Conselho Federal, conselhos regionais de medicina. Recentemente, nós tivemos aí uma
uma denúncia do Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul, com um vídeo, alunos de medicina pedindo socorro, né? Justamente falando sobre a qualidade da formação médica, e não só os conselhos, os órgãos reguladores, e também a Associação Brasileira de Mantenedores, né? Então, estamos todos preocupados com a qualidade do ensino médico, o que é que nós estamos entregando para a população. Então, nós temos um problema e a resposta ela não é muito fácil, né? A gente precisa pensar, como o André colocou muito bem, precisamos olhar todos os lados, né? O lado financeiro, o lado da qualidade do ensino, o lado pedagógico. Primeiro, eu vou apresentar para vocês um pouco do problema, né? O nosso calcanhar aí de Aquiles. O que o Conselho Federal de Medicina lançou essa ferramenta, que está lá no site do Conselho Federal, aonde ele coloca a radiografia das escolas médicas. E essa radiografia, ela é em tempo real. Toda hora está aparecendo um índice ali da situação dos hospitais, da infraestrutura, da disponibilidade, do número de médicos formados no Brasil. E o mais interessante nessa plataforma é quando eles colocam o principal desafio, a falta de infraestrutura adequada nas escolas médicas, que, se a gente for pensar no futuro, precisamos de cenário de prática. Enquanto o aluno ele está ali entre o primeiro e o quarto ano, onde ele está praticamente dentro da instituição, em laboratórios de simulação, em ambulatórios de assistência, há um certo controle. Mas a partir do momento que ele ganha o internato, que são os últimos 2 anos, aonde nós dependemos da infraestrutura do SUS, para que esse aluno possa desenvolver todas as habilidades, todas as competências que esse aluno precisa para exercer a medicina. Ele precisa do leito, ele precisa do paciente, ele precisa do caso, em todas as especialidades médicas, nas nossas 5 grandes áreas, para que ele possa desenvolver as suas habilidades e competências e conseguir sair como um bom médico. E é essa a preocupação no Brasil todo. Só passar aqui próximo. E dentro desta qualidade, o que define que um curso tenha a qualidade que o Conselho Federal de Medicina e outras entidades médicas colocam como excelência? Veja bem o indicador. Eu coloquei 5,3, que é para ninguém esquecer. Número de leitos disponíveis por aluno, maior ou igual a 5. Então, eu preciso de 5 leitos para cada aluno de medicina no internato médico. Número de alunos por equipe de atenção básica. Atenção básica é o nosso programa de saúde da família, que tem nos municípios, aonde o aluno, eu preciso ter 3 alunos para cada equipe de saúde. A equipe de saúde ela é composta de médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, nutricionista. É uma equipe multiprofissional que cada unidade básica de saúde ela tem que ter, mas são várias equipes para poder abranger aquela região de saúde daquele município. E vejam bem, né? Eu preciso ter 3 alunos ou menos para que isso se torne excelência. Essa é uma recomendação do Conselho Federal de Medicina e para tentar subir aí o sarrafo, né, de melhoria dos cursos. E o hospital de ensino, essa é a polêmica para quem já tem um hospital de ensino, né, adequada experiências nas práticas de ensino. O que a gente vê hoje na realidade? Nós vemos, vamos fazer um atendimento no hospital de ensino. Ambulatório. Está o médico assistente preceptor, o paciente, 10 alunos, 6 alunos, 8 alunos num consultório médico. Então, isso também traz a reflexão da qualidade.
Quantos alunos, eu tenho um paciente, quantos alunos vão poder realizar o exame físico naquele paciente para desenvolver a habilidade e competência do diagnóstico? Então, reflexão. Então, falando um pouco dessa plataforma do Conselho Federal de Medicina, aqui ele traz um painel de todas as escolas que já estão instituídas, dos cursos que já estão rodando, né? E observem aqui o número de municípios fora dos parâmetros, que é o 5.3, tá? Nós temos aí, olha, leitos, o que estão fora da regrinha do 5. 78% dos municípios estão fora da regrinha do 5. Nas unidades básicas de saúde, para o atendimento da atenção primária, 45% estão fora da regrinha do 3. E 72% dos hospitais de ensino estão fora dos parâmetros que preconiza o Conselho Federal de Medicina e as entidades médicas. Quando a gente coloca esse número inteiro, né, e novamente leitos por aluno, veja, olha a maioria, 3,87, está fora da regra de 5, né? Com uma sobrecarga de alunos de 9.826 alunos. Então, se a gente for olhar, né, então esses alunos, será que esses 9.000, com essa sobrecarga, esses alunos estão desenvolvendo as habilidades e competências necessárias? Quando a gente coloca as equipes de saúde da família, num todo, não está tão ruim, né? Está ali apontando para o verdinho, 2,2. Tá? E o hospital de ensino aqui, a gente coloca também que a maioria dos hospitais também estão fora da regra do que preconiza o Conselho Federal. Quando a gente joga por região, né, para que cada um faça análise aí, né, do seu quadrado, veja bem, na região centro-oeste, nós temos uma sobrecarga de 488 alunos. Nós temos 16.309 leitos do SUS, esses dados é do CNES, tá? E nós temos uma sobrecarga aí de 488 alunos. Já na região sudeste, a gente pensa assim, região sudeste, vamos abafar, né? Porque tem muitos municípios, tem escolas, temos hospitais, temos recursos. Uma sobrecarga de 5.401 alunos dentro dos leitos do SUS, ou seja, que não cumprimos a regra de 5 leitos por aluno. No Nordeste, né, nós temos aí, são 102 escolas com 49.240 leitos, também com uma sobrecarga de 1.462 alunos na distribuição de leitos por aluno no SUS. No Norte, né, já temos, e no Norte nós temos 44 escolas médicas atuando, já com uma sobrecarga de 1.000 alunos. E na região Sul, né, assim, nenhuma ficou no verde, gente. Nenhuma região ficou no verde, né? Nós temos aí 58 escolas, sendo que nós temos uma sobrecarga de 1.635 alunos com relação à quantidade de leitos do SUS para o aprendizado do aluno. Então, este é o desafio, né? A instituição entregar, no final, nos últimos 2 anos, aonde o aluno vai aprender a atuar como médico, através de preceptores, através de cenários de ensino que possam trazer qualidade, agregar qualidade naquele aprendizado do aluno, nós temos esse desafio aí dessa sobrecarga de alunos quando se relaciona a leitos do SUS. Dando um exemplo rápido, né, para que possa ser cumprido esse requisito mínimo de leitos hospitalares para ensino, 5 leitos no mínimo, o Brasil necessitaria habilitar mais de 50.000 novos leitos públicos ou reduzir
9.960 vagas atualmente disponíveis no curso de medicina. Então, fica aí a nossa reflexão da sustentabilidade do curso, né? E desse aluno. Ele entra e ele tem que ficar no curso até o final. Senão, é como o André colocou, chega lá no internato, o ticket vai lá para cima, porque há uma evasão também desse aluno. Quando ele fala, eu não estou aprendendo aqui, eu preciso dar um jeito na minha vida. Né? É isso que acontece. Bom, e para as entidades médicas, e principalmente o Conselho Federal de Medicina, pensando nessa qualidade do ensino, pensando no profissional que chega à população, eles criaram um sistema de acreditação de escolas médicas, aonde cada escola que se inscreve a participar desse processo de acreditação, essa escola é considerada de excelência. Né? É uma instituição de ensino que é considerada de excelência em algum domínio, que eu vou mostrar aqui para os senhores, não precisa ser em todo, pode ser assim, ela tem boas práticas no internato, nas unidades de ensino, na estratégia pedagógica do curso, na matriz curricular desse curso. E o Conselho Federal, juntamente com esse sistema de acreditação, tem orientado como uma ferramenta de melhoria dos cursos de medicina. Temos hoje em torno de 60 escolas médicas acreditadas já pelo SAEM, né? É uma inscrição que se faz na plataforma e é bem interessante. Bom, e quais são os indicadores de qualidade de curso, né? Que eu vou lá tirar cursos 5 estrelas. Os 5 domínios: gestão educacional, programa educacional, corpo docente, corpo discente e ambiente educacional. Então, vocês observam que estamos olhando para todos os lados. Quando a gente fala de gestão educacional, a gente fala também de sustentabilidade do curso. Quando a gente fala em programa educacional, essa matriz curricular, ela conversa com as habilidades e competências que aquele aluno precisa ter para ser um egresso de medicina. Corpo docente, aí a qualificação do corpo docente, e também quais são as estratégias que esta instituição faz para a formação do corpo docente. E o corpo discente, como esse aluno, André colocou, NPS é obrigação. A gente precisa olhar para o aluno e entender o que ele quer, o que ele está falando, né? O que ele está apontando como bom e como ruim. E o ambiente educacional, a estrutura, né? Laboratórios de habilidade, simulação, ambulatórios de ensino, né? Tudo isso é colocado nesses 5 domínios, o qual, se você ter uma excelência, você é qualificado como uma das melhores escolas de medicina do país. Excelente. Essa é a pegada. É você ter uma excelência, você entregar com excelência. Então, você tem que ter excelência na gestão econômico-financeira, excelência na gestão da formação médica e excelência no planejamento, como o Paulo Gorgonini vai mostrar em seguida. Rita, você conclui para eu passar para o Paulo? Sim, já concluindo, já passando a bola para o Paulo, né? Essa gestão educacional, esse programa educacional, a gente precisa pensar. E para pensar, porque muita gente às vezes pensa, né? Eu só vou instituir aqui uma matriz diferente, vai ficar tudo bom, vai mudar tudo. Não, tem que ser muito pensado e tem que conversar com a realidade do SUS da região por qual essa instituição está inserida. E para isso, Paulo Galvanini vai conversar com vocês agora. Excelente, muito bacana, Rita. Eu quero ser teu aluno, eu quero ser atendido por um aluno seu, quero ser atendido por alguém que se forma numa faculdade ou uma universidade que você orientou.
que eu fiquei muito contente, achei muito bacana. Tá? Galera, agora quem vai falar com vocês é o professor Paulo Galvanini, que ele é um expert na implementação de cursos de medicina e outros cursos da área da saúde. Ele é docente nas carreiras na formação médica, ele é docente na odontologia, docente em vários cursos da saúde, e ele tem uma trajetória muito bacana de implementação. Paulo, querido, eu vou compartilhar a tua apresentação aqui para você seduzir todos os nossos colegas do país inteiro em relação a essa estratégia bastante eficaz que você desenvolveu da implementação dos cursos de medicina. Estou por ti. Muito obrigado, Vianney. Obrigado aos colegas que já falaram e que deram uma boa prévia daquilo que é necessário. Quero também mandar um abraço agora, que eu acabei de ver que a professora Cristiane de Mello, trabalhei com ela lá na Unicesumar, durante o período de implantação do curso de medicina lá. Um forte abraço, saudades. Ela está lá na Uniopet. Olha só, quando a gente vê todas essas situações, e a Rita trouxe aí algumas situações bastante fortes, a gente tem que pensar que eu tenho que ser mais eficiente para eu conseguir segurar, reter mais, né? E eu vou começar com vocês com um relato de caso de uma instituição que nem precisaria se preocupar demais, porque ela é uma instituição pública, mas ela é uma instituição de referência. Pode passar, por gentileza, meu querido. Estou falando da UEL. Eu trago para vocês um relato de experiência de uma pessoa que eu admiro muito, o professor Leandro Diel. Tive a oportunidade, eu e Rita, de trabalharmos com ele em um momento. E ele traz aqui a experiência daquilo que eles viram lá na UEL. A UEL, vocês sabem que é uma instituição referência, um currículo referência, que foi utilizado, é a segunda instituição do país a utilizar o PBL. O currículo que a UEL estabeleceu serviu de modelo para diversos, e aí eu digo diversos, são muitos no Brasil, né? E aí eles perceberam em algum momento que tinha algumas situações que precisavam ser olhadas. Então, eles, mesmo sendo considerado um currículo inovador, eles olharam porque precisava de alguma mudança. Por quê? Porque escutaram o aluno, viram que não estava eficiente, viram que não estava da melhor maneira, e aí então eles começaram a ver. Pode passar, por favor, Jonei. Ele traz que o projeto pedagógico que eles viviam era um projeto que foi originalmente em 97, com pequenos ajustes em 2005 e 2009. E aí ele era uma estrutura curricular em módulos interdisciplinares, agrupados por grandes sintomas e síndromes, e esse é um caso bastante comum. Algumas instituições pegaram esse modelo e modificaram nomes, modificaram algumas estratégias de agrupar módulos, integração do conteúdo básico e clínico, e teoria e prática, e o ensino centrado no estudante usando o PBL. Usava o PBL do 1º ao 4º ano e os 2 anos finais aí de internato. Então, veja que já era um currículo bem inovador. Entretanto, eles perceberam alguns problemas. Eles, ouvindo a comunidade acadêmica, a questão dos professores, os alunos, eles perceberam dificuldade de adaptação dos ingressantes à vida acadêmica na primeira série. Então, utilizar o PBL ali na primeira série, para eles, apontou uma dificuldade, porque os alunos não se sentiam bem acolhidos, não se sentiam à vontade, porque a metodologia muda demais do que viveram a vida inteira, né? E aí, nesse caso, teve, esses dias atrás, uma conversa aqui no webinar com o reitor da Uniswan, que eles percebiam esse problema lá na Uniswan, não com curso de medicina somente, mas de forma generalizada, e eles implementaram um modelo diferente no primeiro ano, não acadêmico, não pedagógico, mas eles cuidaram desse acolhimento, cuidaram dessa permanência do aluno, né? E aí eles tiveram um índice de retenção muito maior. Um problema 2 era a desorganização da sequência de conteúdos do curso, não fazia sentido para o aluno muitas coisas, não tinha, em alguns momentos ele cita que tinha superficialidade de alguns pontos que eram essenciais. Um terceiro problema, a falta de motivação dos docentes para atividades da 1ª à 4ª série do curso. PBL, excelente, mas chega lá 3º, 4º ano, começa a dar alguns problemas, porque ele acaba ficando com déficit de raciocínio lógico, de raciocínio clínico, desculpa, e esse raciocínio clínico vai pesando mais para frente, e aí os médicos se sentiam, principalmente eles, desmotivados para a metodologia e para seguir da forma como era proposto no projeto. Um outro problema foi a DCN de 2014, que trouxe algumas coisas que então não tinha, e o desgaste da metodologia de ensino do PBL. Então, esses problemas eles conseguiram mapear.
E aí ele traz assim, eu peguei ipsis literis lá do artigo, depois de ser a segunda escola do Brasil a adotar o currículo integrado e PBL, o curso de medicina da UEL ficou conhecido quase como sinônimo de PBL, mas isso não nos impede de avançar. Ou seja, olhou para a sua realidade e percebeu que precisava de mudança, precisava mudar, precisava atender às novas necessidades, à nova realidade que ele tinha, quanto a aluno, quanto a docente, quanto à infraestrutura. E aí, então, ele termina mais ou menos dizendo que a primeira turma do novo currículo iniciou suas atividades em 2022. O novo projeto pedagógico prevê a continuidade dos esforços de capacitação docente e avaliação do curso de forma sistemática e contínua. E aí ele traz aqui 2 pontos extremamente importantes: capacitação docente e avaliação do curso. São contínuos, sistemáticos. Acreditamos que o curso irá apresentar ganhos em termos de motivação docente, acolhimento aos estudantes e qualidade na formação. Nossas avaliações futuras nos mostrarão se estamos na direção certa. E nesse sentido, então, isso aqui, esse relato de caso, aponta que as escolas médicas, os gestores precisam virar a chave. Precisa virar a chave por quê? Porque nós não estamos mais na mesma realidade de quando o curso foi implantado, para quem implantou já há algum tempo, e também não é a mesma realidade de quem está começando agora, achando que os modelos anteriores estão atendendo. Eu tenho que entender a minha realidade, o meu momento, onde eu estou, quem vai chegar para mim. Eu preciso virar essa chave também, por quê? Porque tem um outro ponto aí que chega. Nós temos uma novidade no ENAD, a gente tem algumas tendências no ENAD. E essas tendências no ENAD, pode passar, por favor, Vianney? Essas tendências do ENAD, ela traz aí que tem o prova escrita de conhecimentos teóricos, prova com itens de resposta fechada e aberta. Eu tenho outras habilidades que o aluno vai ter que colocar lá, vai ter que descrever. Uma prova prática em plataforma digital, tarefas para execução dos candidatos para demonstração das habilidades. Então, ele vai ter que demonstrar isso de uma forma mais prática, ou seja, ele precisa ser competente para conseguir demonstrar. Nas 5 áreas avaliadas, né, a GO, pediatria, cirurgia, clínica médica e a medicina da família e comunidade, saúde coletiva. E ele vai ter ainda uso de metodologias que permitirão a comparação entre as edições e uma definição de padrão mínimo para a instituição. Portanto, assim, são muitas mudanças que não dá mais para continuar do mesmo jeito. Eu tenho que rever metodologias de ensino. Nós precisamos rever. Existem metodologias de ensino que são muito sustentáveis, que atende ao aluno, que acolhe e que torna ele mais competente. Né? Nos currículos novos agora do MED+, nós estamos fazendo multimétodos. Não é somente um método, não é PBL, não é TBL, não é CBL, não é problematização. Nós temos em cada momento uma aplicação sistematizada disso, coerente com a competência que quer formar. E aí eu vou causando maior engajamento, maior retenção, um desenvolvimento das competências, que é isso que eu preciso, que ele vai ter que demonstrar, inclusive, lá no ENAD. E aí eu tenho uma maior qualidade acadêmica e satisfação do aluno. Ou seja, o currículo do curso é o coração para eu conseguir engajar, para eu conseguir reter. E eu tenho que olhar isso com muito critério para saber sistematizar da melhor forma. Temos também aí a gestão das pessoas. Eu preciso de uma formação docente, de uma formação que seja sistematizada e contínua. O docente precisa estar entendendo, precisa ter uma sistematização para que tenha significado para o docente, para que o aluno entenda o que está sendo feito. Eu preciso de um desenvolvimento integral das competências, a princípio, pelo professor, pela a equipe, para que ele consiga passar isso, né? Uma qualidade acadêmica e a interdisciplinaridade para gerar também engajamento e satisfação, flexibilidade e redução de custos operacionais. Quantas dobras estão sendo feitas com as turmas? Eu estou colocando muitas vezes alunos em diversos cenários de práticas a um alto custo, sendo que tem estratégias para a gente colocar um cenário ambulatorial muito mais organizado e muito mais controlado, que eu consiga fazer menos dobras. E aí, quanto menor dobra, então eu tenho uma elevada qualidade com um custo operacional muito menor, né? Seguindo aí, a gente tem que ver de estabelecer de fato o sistema rede escola, capacitar preceptor para gerar competência, para que ele consiga estar engajado com o planejamento
das rotinas e cronogramas que a instituição fez. Então, eu preciso me aproximar, eu preciso ter esse olhar, um monitoramento por indicadores. Qual a instituição que faz uma avaliação da integração ensino-serviço? Essa avaliação é extremamente importante, com indicadores claros, para eu ver o que está impactando tanto na instituição quanto na população. Eu preciso gerar ganho social, eu preciso impactar. E aí eu tenho também um importante ponto aqui, eu tenho que valorizar a saúde digital e telemedicina, eu tenho que colocar tecnologia no meio. Isso vai ser um dos pontos aí que a gente vai ter no ENAD, como eu falei, de tendências. E aí a infraestrutura. Eu preciso criar esses cenários modulares e flexíveis, incorporados com tecnologias. Eu preciso atender a essa necessidade, preciso fazer o treinamento e capacitação, monitoramento e análise do uso dos cenários. Eu tenho que saber se esse cenário está sendo utilizado, de que forma, e aí eu ter esses indicadores. E aquisição e manutenção de equipamentos, eu tenho que colocar equipamentos de ponta, de qualidade, para atender a isso de uma forma para gerar ganho e gerar competência. Ou seja, eu preciso planejar, estruturar para poder implementar. O mundo medicina não é o mesmo. Ou nós repensamos, planejamos e estruturamos para implementar, ou você pode estar financiando o seu curso por você mesmo, e aí a situação pode inverter. Um abraço, bom demais estar com vocês. Gostaria de deixar aqui o meu abraço, de fato, para a professora Cristiane, que está aí. João, teu microfone está desligado. Não, eu estava aqui hipnotizado por você aqui, não só por você, pelo Camilo também, pela professora Rita, perguntando se vocês não foram duros demais com os nossos colegas que vieram hoje aqui, né? Porque, assim, o André Camilo deu um aperto na questão da gestão econômica financeira, dizendo o seguinte, cara, você fez um projeto achando que você ia ter mensalidade de 10, 12, 11 mil reais. O mercado está mostrando que tem muito custo operando com mensalidade de 7, 8 mil, muitos custos operando e custos bons, tá? Então, como é que você vai poder fazer esse reequilíbrio de contas aí? Muito desconto, tá? Financiamento estudantil não é um desconto para o aluno, mas acaba sendo uma redução de receita da instituição. FIES não é aquele sonho todo, tem uma retenção e pode ter uma glosa no futuro depois, tá? A doutora Rita falou que é o seguinte, galera, formar um bom médico exige muito campo de prática, existe muita supervisão, existe uma dedicação extrema. E o Paulo falou que é o seguinte, galera, quem achava que fazer um bom projeto era botar uma sigla, tá? Não, o meu projeto é ABCL, não, o meu projeto é FCDL, o meu é o ABC das... Não é nada disso, é uma gestão contínua. Então, o recado da Roper é que é o seguinte, se você sentiu que pode ter uma dificuldade, pede ajuda antes. Se você já está em uma dificuldade, pede socorro imediato. Tá? Eu acho que essa é a dica. E eu queria pedir para a Rita, para o Paulo e para o André dar aquela resposta sintética, porque vocês sabem a dúvida que está na cabeça da galera. Dá uma olhadinha, pega a dúvida. Alguém tem alguma dúvida ainda? Manda uma pergunta agora, que eu vou mostrar a programação da Roper enquanto eles preparam a resposta para você. Então, enquanto vocês preparam essa resposta, dá uma olhadinha aí no QIA, eu vou passar o recado da Roper e vocês voltam respondendo essas dúvidas para a gente poder encerrar. Então, aqui, galera, essa bateria de webinars da Roper, ela só é possível de acontecer porque nós temos um conjunto de apoio, tá, de empresas que apoiam a Roper para levar o webinar gratuito para todo o ecossistema educacional brasileiro. O Liceu é uma ferramenta de gestão acadêmica, a principal ferramenta de gestão acadêmica no Brasil, que ele coloca a sua faculdade, a sua universidade na palma da mão do aluno, financeiro, acadêmico e toda a operação interna até o diploma digital. Fala com o Fábio Cesp, tem um contato dele aí no chat. Fala, Fábio, me explica como que o Liceu pode ajudar a ter uma gestão eficaz, transparente, na palma da mão para todo mundo. Fala com ele que ele está aí no chat com você. Fala também com a Luciana Rosário, ela está aí no chat e ela tem uma outra pegada. A pegada dela é o seguinte, como que você pode ter uma aula online turbo, mesmo na medicina? Como é que você pode ter um atendimento online turbo, mesmo numa preceptoria? Como é que você pode turbinar tudo que você pode e precisa fazer online para dar suporte para o seu aluno na medicina e em todas as outras carreiras, inclusive com os cursos à distância ou o apoio presencial?
Eles trabalham no D2L com a melhor ferramenta de e-learning premiada do ano passado, que é o Brightspace. Luciana Rosário fala com ela. Aí no chat também tem o Diogo Fonseca, é uma pegada mais da linha do André, é uma pegada de receita garantida para você cuidar do acadêmico. O que a princípio faz? Ela ajuda você a organizar suas contas e te garante um fluxo de recebimento mensal, e ela se vira depois com o aluno. Isso dá para você uma segurança da alteração acadêmica. Então, fala com o Diogo Fonseca, que ele pode ajudar você na graduação, na pós, na educação básica e também nos infoprodutos ali. E você vai falar também com o Marco Aurélio, que ele é o contato da Ficou Fácil. O André falou, medicina hoje está exigindo financiamento estudantil porque está chegando um aluno com menor capacidade de compra. Então, você fala com a Ficou Fácil, fala, Marco Aurélio, o professor Vianney pediu para eu falar contigo. Eu estou com a medicina aqui, olha, metade dos meus alunos não conseguem amortizar, eu preciso criar uma linha de suporte para eles, nem que seja um financiamento parcial. Fala com o Marco Aurélio que ele vai te ajudar, o contato dele está aí no chat. Semana que vem, o bicho vai pegar. Licenciatura, você pensa que é só na medicina que tem problema? Na licenciatura tem demais da conta, tem muito problema e é muito. Semana que vem, então, resolução 04/2024, tira dúvidas e parecer 05/2025, avisa para todo mundo. Pessoal da licenciatura, semana que vem na roupa é todo mundo na quarta-feira, com quem? Com a Dinamara Machado, que é da Uninter, diretora de AD da Uninter, o Evandro Ribeiro, gerente executivo hoje do Globo Caletianos, tocou EAD há muitos anos, sabe tudo de licenciaturas, e a Jucimara Roeser, consultora Roper, implementou EAD em várias universidades e ela também entende tudo das licenciaturas. Semana que vem aqui. Quer falar com a Roper sobre medicina? Fala com Samuel. Quer falar com a Roper sobre sustentabilidade? Fala com Samuel. Quer falar com a Roper sobre licenciaturas? Fala com Samuel, que ele é a nossa frente comercial. Tá? Então, ele é o nosso novo diretor comercial, tem 30 anos de mercado e ele vai atender de você de maneira muito bacana. Tá? E a Roper pode ajudar você agora na etapa final do censo. A Roper pode auditorar a sua informação de censo, para você não incorrer em inconsistências. Tá? Um erro no censo vai te impactar em CPC, em ENAD, em conceito institucional. Então, fala com a Roper para você auditar o censo e chegar com ele redondinho na entrega. As nossas duas últimas telas aqui são estratégias para curso de medicina. Você viu com os nossos especialistas aqui, você já tem o recado deles, é só fazer o contato com a Roper para você ficar em sintonia com essa tendência. Stop share para mim aqui, rodada final de respostas aqui pela mesma ordem de fala. André, em até 1 minuto, seu recado final. André, Oi, Vianney, oi, Vianney. Dois Já. problemas. Você estava em mudo e não estava olhando para mim. Eu estou olhando para você, cara. Agora sim, vai lá. Responder aqui a pergunta do Matheus Lago, aqui. Ele perguntou se financiamento não é melhor do que bolsa, porque você não abre mão de receita. Eu acho que assim, no financiamento você também tem, a instituição acaba financiando o cliente e o dinheiro tem um custo no tempo. O que é importante, pode ser, em alguns casos, o financiamento é super importante. Eu acho que, por exemplo, eu gosto muito de financiamento para retenção, principalmente com um aluno que já está lá em períodos mais avançados, é super vantajoso financiar o aluno, porque aí ele tem um tempo de financiamento menor, e aí, naturalmente, faz muito sentido. Agora, o que eu recomendo sempre, Vianney, de maneira geral, é a racionalidade das estratégias, equilibrando a racionalidade do ponto de vista de mercado com a racionalidade financeira daquilo que você está construindo para financiar o aluno. Então, o que eu critico sempre é tentar fazer isso no alvoroço de que eu estou tendo mais matrícula e achar que isso vai resolver o problema como um todo. Acho que esse é o recado principal aí da minha fala. Agora você que está sem som aí. Ó, viu? Fui dar a bronca no André e eu que paguei mico. Rita, querida, agora você que não pagou mico nenhum, fez tudo certinho, diz para mim o seu recado final para essa galera. Pessoal, não tinha nenhuma pergunta específica, mas o importante, né? As entidades, Conselho Federal de Medicina, associações de ensino, estão de olho nesse aluno. Como esse aluno vai sair, como ele vai ser entregue à sociedade. E aí está o pulo do gato, né? O que podemos fazer para que
possamos melhorar a qualidade do aprendizado desse aluno. Investir em docente, investir em preceptores e melhorar os cenários de prática. É isso. A doutora Rita, ela diz que não é cirurgiã, mas eu acho que ela é cirurgiã torácica, tá? Ela é hard, assim, não é? Ela disse que não é, ela é cirurgiã de transplante, ela é cirurgiã total, que ela foi cirúrgica ali, né? Tá. Total. Total. Paulo Galvanini, querido, eu queria que você desse o seu recado final sobre a importância do planejamento, dessa estratégia e monitoramento constante para evitar desarranjar um programa que foi pensado com carinho, porque todo mundo, quando faz um projeto, faz com o seu melhor. Ninguém faz um projeto para dar errado, todo mundo faz o seu melhor. Só que muitas vezes a gente tem dificuldade de rever o que a gente mesmo criou, né? Então, como é que a gente pode ter essa humildade de assumir que a gente precisa rever o que a gente mesmo criou como se fosse a melhor? Paulo. E eu acho que para o momento que foi criado, pode ter sido de fato o melhor, mas nós estamos em um outro momento. Temos outras pessoas entrando no curso, nós temos outros professores, é uma outra realidade, realidade digital. Nós estamos em um outro mundo agora, um outro panorama. E cada uma tem a sua especificidade. Houve-se um tempo em que os currículos de medicina eram iguais quase que no Brasil inteiro, entende? A exemplo do caso que eu trouxe, como referência, e a sua instituição tem uma referência, ela precisa saber qual é a sua essência, para ela conseguir fortalecer-se como instituição e conseguir agregar na vida daquela pessoa que está entrando. E aí essa pessoa também se vincula à sua instituição, e aí você tem muito menos problema de evasão, de pessoas que não curtem estar ali no teu momento. Então precisa realmente olhar a individualidade da região, da sua instituição, seus valores, qual é a sua missão, estabelecer um currículo que seja compatível. Não existe essa ou aquela metodologia que é fácil, que é errada, que tem que ser ou que não tem que ser. Tem que ser estudado, tem que ser analisado, tem que ser estruturado, sistematizado. E a capacitação que tem que ser contínua. Tamo junto. Um abraço. Excelente, muito bacana. E você pode contar tanto com o André, com a doutora Rita, quanto com o Paulo Galvanini, porque eles são a equipe Ropermed. Eles podem trabalhar com você, eles podem te ajudar. Para a gente aqui, eu queria pedir aquele sorriso bacana de vocês quatro. Querido. Eu só quero te novamente interromper, deixar um forte abraço aqui para a Kelma, que está aqui, ela colocou no QIA, que está com a gente lá da Unifucamp, Minas. Um forte abraço, uma querida. Então, Kelma, querida, eu já cumprimentei a Kelma no começo aqui, a Silma Scott eu não tinha cumprimentado, Sheila Siqueira também não, Rômulo Beren também não, a Rosiane Ribeiro também não, Tauler também não, Thomas, Vanessa, Vânia sim, Vitor sim, Vandi Cavalheiro, rainha do marketing em São Paulo, um beijo bem grande, o Wellington Rodrigues Ribeiro, um beijo bem grande também aqui, a Lana já, Alcir Teixeira, Sorocaba com a gente aqui, muito bacana, Aline... Quem eu não dei boa tarde ainda aqui? Amanda, Amelie, boa tarde para você. Ângela, salve. O resto. Caris Calou lá diz... Caris Calou está onde? Juazeiro do Norte, lá na terra do Padre Cícero, lá, e tocando aquela medicina bem bacana, ali perto, ali, na fronteira. Cláudia Andreatini com a gente aqui também. Cleide Valoto, Cleidon Toledo, Cristiane, e agora o nosso sorriso para todo mundo fechar aqui. 3, 2, 1. Aê! Quero pegar. Opa, eu entrou uma telinha aqui e o meu sorriso ficou com uma tela na frente aqui. Espera aí, só um instantinho agora aqui. 3, 2, 1, agora o sorriso. Bacana demais, muito obrigado. Semana que vem a gente volta com licenciaturas. Ficamos por aqui. Beijão, galera. Valeu, Vianney. Tchau, tchau.